Recentemente, a China anunciou um aumento de mais de 7% em gastos militares, com foco claro, sua marinha. Mas você sabe qual o real motivo por trás disso? E como a China está construindo uma das marinhas mais poderosas do mundo? Você está no Maestria Militar, e é isso que veremos com maestria no vídeo de hoje. Um gigante. Com o aumento do orçamento de defesa, a China alcançou o segundo lugar entre os países que mais investem na área militar, abaixo apenas de seu grande rival Estados Unidos. O valor destinado é absurdo, 224 bilhões de dólares. Mas o mais interessante é que desses 224 bilhões investidos, grande parte é destinado para a Marinha. E sabemos que quando um governo está realmente interessado na defesa, ele investe em todos os setores militares, e não apenas em um. Nos últimos anos, vimos os chineses lançarem diversos navios de guerra ao mar, onde chegaram a lançar 6 fragatas de uma única vez. Esse esforço pode ter sido uma maneira de demonstrar seu poder de frente aos americanos, já que há anos os Estados Unidos estão levando militares para localizações próximas à China. Caso tenha interesse em saber mais sobre isso, tem um vídeo contando como os militares americanos estão cercando a China. Ele está linkado na descrição. Mas vamos retornar a esse vídeo aqui. Por conta da pressão, os chineses aumentaram o número de embarcações em sua frota. Para isso, foi necessário um grande investimento, onde a quantidade foi priorizada. A tecnologia utilizada em grande parte das embarcações está defasada, como as fragatas, que possuem tecnologias do início do século. Apesar de ser uma tecnologia recente, o alto investimento para lançar diversos navios de forma rápida ao mar pode não ter sido a melhor estratégia. Digo isso por causa da necessidade de manutenções. O navio está em um ambiente diretamente corrosivo, ainda mais um navio de guerra, que possui altas tecnologias. O maior problema não é nem a água, e sim a maresia, quando o vapor de água com sal acaba danificando os equipamentos. Por questão disso, as embarcações necessitam de manutenções periódicas para continuar operantes, onde recebem uma nova pintura, limpeza do casco e até melhorias nos equipamentos. Porém, como a China lançou diversas embarcações de uma única vez, daqui cerca de 10 anos, quando eles tiverem que fazer a manutenção nos equipamentos, várias embarcações serão retiradas de navegação ao mesmo tempo. Sem dúvidas, isso pode causar uma certa fragilidade na defesa. Por questão disso, para uma marinha altamente desenvolvida, também é necessária uma ótima logística, onde você consegue dar todo o suporte sem deixar as embarcações paradas por muito tempo. Mas um dos principais motivos por trás de todo esse poderoso investimento chinês é um pequeno território, Taiwan. Apesar da península não representar um perigo militar para a China, ela trata sua existência como uma afronta ao poder chinês, já que, segundo os chineses, Taiwan é uma parte da China e não um país independente. Taiwan, por outro lado, se define como um país livre, inclusive o nome oficial do pequeno país é República da China, enquanto a China que nós reconhecemos é a República Popular da China. Desta forma, as duas nações estão sempre em conflito, e por se tratar de uma ilha, as duas formas para atacá-la seria por mar ou pelo ar. Não é à toa que são os dois setores militares com maior investimento dos chineses. Assim, podemos chegar à conclusão de que um dos maiores motivos para o aumento de investimentos nessas áreas é uma possível ofensiva para invadir Taiwan. Porém, daqui a pouco vamos ver como os Estados Unidos são alvo também, e a China está ensaiando um conflito contra os americanos de uma forma muito peculiar. De qualquer forma, ao invadir Taiwan, a China não precisaria se preocupar com a logística a longo prazo, podendo retirar várias embarcações militares para receber suas modificações ao mesmo tempo. Em relação ao investimento, os chineses anunciaram que, mesmo tendo um aumento significativo de quase 10% a mais de investimentos para a defesa, o valor investido nesse setor ainda é consideravelmente baixo, pois, segundo eles, o valor não chega a 2% do PIB, ficando por volta do 1,7% do produto interno bruto chinês. Mas vale ressaltar que o custo de uma embarcação durante a sua vida útil pode chegar ao seu valor de construção. No cenário assim, podemos ter um investimento ainda maior com o tempo. Além de todo esse investimento, a China anunciou recentemente que o seu novo porta-aviões passará pelos primeiros testes nos mares. Na reportagem realizada em janeiro deste ano, o capitão sênior Qian Shuming não deu uma data exata para quando o porta-aviões realizará suas primeiras excursões marítimas. A única coisa que foi informado é que o Fujian continuará sob testes para a realização dos objetivos do centenário do exército chinês, chamado de Exército da Libertação Popular. O Fujian é o maior navio de guerra que a China já construiu, e colocá-lo em operação é um ponto-chave nos objetivos da Marinha. Em junho de 2022, foi anunciado a sua construção com grande alarde,
e hoje ele se encontra em um estaleiro em Xangai, estando na fase final de sua construção. A grande realidade é que a marinha chinesa está progredindo cerca de 7 vezes mais rápido que a marinha dos Estados Unidos, e isso vem preocupando os almirantes americanos. Há quase 10 anos que especialistas militares alertam para os imensos progressos alcançados, onde a China estaria superando tanto em qualidade como em quantidade de navios produzidos. Isso tem se tornado uma grande preocupação assumida pelos chefes de Estado-Maior dos Estados Unidos. Eles veem ano após ano o equilíbrio de poder ser gradualmente invertido no planeta, e com isso, as opções americanas para contê-lo são cada vez mais escassas. Mas uma outra ameaça chinesa está preocupando os Estados Unidos, e ela envolve, principalmente, os temidos porta-aviões americanos. Uma grande ameaça. Recentemente, os Estados Unidos descobriram que a China construiu uma réplica do porta-aviões Gerald R. Ford. Imagens de satélite capturaram o que parece ser uma maquete em tamanho real do porta-aviões americano, que foi construído em um campo de treinamento no deserto chinês. Isso pode apontar para um possível planejamento de ataque aos americanos. Segundo informações de inteligência, a réplica do porta-aviões americano está provavelmente sendo utilizada para a prática de tiro ao alvo. Isso permite que a China teste a sua força com os mísseis e projéteis. Com isso, ficam cada vez mais destacados os esforços chineses para construir uma força superior à dos americanos. Desta maneira, ela conseguiria manter os navios de guerra longe da sua costa. As imagens foram obtidas em janeiro pela Planet Labs e mostra a réplica do deserto de Taklamakan. Não foram obtidas informações concretas sobre a utilização do objeto, mas pelas imagens é possível notar que o tamanho e a silhueta correspondem aos detalhes do USS Gerald Ford. Apesar das imagens terem sido divulgadas recentemente, o trabalho chinês no modelo se iniciou em novembro de 2023. Porém, antes disso, já existia um esboço que era utilizado para testes antes de um alvo mais detalhado ter sido erguido. Mas você deve estar pensando que não importa tanto isso e que o treinamento para abater um único equipamento americano não deve ser assim tão eficaz. Bom, isso é verdade. Mas nesse mesmo deserto foram encontradas outras réplicas de navios de combate americanos. Isso foi confirmado pelas imagens fornecidas pela Planet Labs, onde retiraram fotos de diversos alvos adicionais. Um deles, aparentemente, é um destroyer americano da classe Arleigh Burke. No início dos treinamentos, se tratava apenas de uma silhueta, mas agora parece ter melhorias estruturais para combinar com um destroyer. Além disso, em outubro de 2021, foram capturadas imagens de um alvo sobre um sistema ferroviário. Desta maneira, ele poderia se mover para frente e para trás, simulando os navios no mar. Um dos motivos para a China estar realizando estes testes é a região do Indo-Pacífico. Isso porque a Marinha dos Estados Unidos opera regularmente seus porta-aviões e outros navios de combate naquela região, realizando patrulhas rotineiras e exercícios militares. Essas atividades, por diversas vezes, causaram atritos entre a Marinha americana e a chinesa. No caso de um conflito entre as duas potências, espera-se que a China mantenha o foco nos porta-aviões norte-americanos. Essa expectativa se deve às informações colhidas das suas operações de treinamentos. O fato de a China estar testando armamentos contra o modelo Ford reforça essa teoria. Isso está alinhado com os objetivos de reforçar as suas capacidades militares, incluindo os projéteis antinavio. A realidade é que mesmo a força militar dos Estados Unidos sendo superior à força chinesa, os americanos estão temerosos. Isso porque em outubro de 2023, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos divulgou o relatório anual do poder militar da China. Lá eles analisam o crescimento e possível ameaça pelo lado dos militares chineses. O relatório analisou o crescente poderio militar e a capacidade de combate da China. As estimativas apresentadas sobre os arsenais de mísseis chineses mostram um aumento significativo em todos os níveis, sem contar que foi verificado que os militares chineses possuem uma variedade de mísseis de cruzeiro antinavio. O Gerald Ford é o mais novo e mais avançado porta-aviões da Marinha Americana e está retornando para casa após quase 5 meses em alto mar. O super porta-aviões tinha sido enviado para águas próximas a Israel, em resposta ao conflito que vem ocorrendo na região. E se você está se preparando para um concurso público ou uma prova e quer saber como eu leio mais de 50 livros por ano, com apenas 17 minutos do meu dia, tem uma aula gratuita aqui embaixo para você aprender esse segredo, que também fez a Fabrina passar num vestibular super concorrido de medicina. Assiste a aula gratuita que eu deixei aqui embaixo por tempo limitado. Agora eu tenho certeza de que o público que assiste ao Maestria Militar é um público altamente qualificado. Por isso eu sei que você tem uma opinião formada
e eu gostaria de saber o que você acha sobre a Marinha chinesa. Você acredita que eles podem superar a Marinha americana, mesmo possuindo alguns equipamentos relativamente inferiores? Além disso, você sabia que a Polônia está aumentando e armando seu exército para uma possível luta contra a Rússia? Fiz uma análise completa sobre isso, com todos os dados, e eu te conto tudo no vídeo que está aparecendo aqui na sua tela. Basta clicar que eu te vejo do outro lado em poucos segundos. Você está no Maestria Militar e eu te vejo na próxima batalha.